você que assiste a Chave, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Chave de Boca. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto lubrificante. Vamos falar um pouco da tribologia, como que a gente faz para escolher o lubrificante correto, quais que são os itens que devem ser levados em consideração quando a gente vai escolher um lubrificante, né? Nós sabemos de antemão que o lubrificante é um item indispensável e de alta importância nas indústrias, né? Ele tem a função de reduzir atrito, de controlar a temperatura, de vedação, de lubrificação, assim, provavelmente de como para reduzir o atrito, como eu falei no começo. Enfim, ele é muito importante e tem que ser escolhido da forma correta, senão ele pode acabar provocando o efeito contrário do esperado, certo? Algumas características têm que ser levadas em consideração, onde ele vai ser utilizado, qual a velocidade, onde é que vai ser aplicado, qual a temperatura que vai estar sendo aplicada, que ele vai ser submetido. Existe um tipo de lubrificante correto para cada aplicação. Se você vai fazer uma usinagem, você tem que usar um lubrificante. Se você vai utilizar em pneumáticos, já é outro lubrificante com outra viscosidade, né? Um ISO 10, um ISO 48 para compressores, então 46, desculpa. Os 46 para compressores. Então, assim, você tem que ter conhecimento de qual lubrificante você tem que usar corretamente para não danificar o teu sistema e também ficar atento ao tempo de troca desse lubrificante, né? De quanto tempo você tem que substituir, que trocar esse lubrificante para que o teu sistema funcione perfeitamente. Eu vou falar hoje sobre tribologia desse lubrificante, como escolher. Vai ser um vídeo um tanto quanto mais ou menos assim de tempo, vamos levar já tá em 2 minutos, vamos levar uns 8 minutos para falar disso, certo? Como de costume vai ser com slides. Qualquer dúvida vocês já sabem, deixem nos comentários, que eu estou sempre respondendo a vocês. Aos que deixam sugestões e feedbacks, meu muito obrigada. São lidos e respondidos com muito carinho e aos poucos a gente vai tentando se adequar às sugestões de vocês para trazer maior qualidade para o canal. Bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa, slide 1 na tela para vocês. Bem, nós temos aí, ó, critérios de seleção dos lubrificantes, tá? Critérios de seleção de lubrificantes no passado, para uma aplicação específica, poderiam ser satisfeitos usando lubrificantes para finalidades em geral. A seleção de lubrificantes foi tipicamente baseada em experiência de uso e no conhecimento. Hoje, essa abordagem não é mais viável devido aos requisitos dos atuais ambientes e na grande diversidade dos sistemas, muito mais exigentes em sua execução e com velocidades maiores. Os lubrificantes usados no dia de hoje devem satisfazer as exigências extremas e específicas para cada tipo de aplicação. Então, aí, tribologia. Tribologia é o estudo científico e tecnológico da interação de superfícies em movimento relativo do atrito, lubrificação e desgaste. A tribologia, desde então, tornou-se base para a seleção de lubrificantes. Os requisitos de lubrificação para uma determinada aplicação podem ser identificados e examinados examinando os efeitos dos parâmetros do sistema tribológico na química do lubrificante. Sistema tribológico. Antes de que o lubrificante adequado possa ser selecionado para uma determinada aplicação, o sistema tribológico deve ser identificado. Esse sistema inclui algumas variáveis ou critérios importantes, como o tipo de movimento, a velocidade, a temperatura, carga e o ambiente operacional. Uma vez que esses parâmetros do sistema são identificados, o responsável técnico por essa identificação pode realizar diferentes lubrificantes para selecionar o que otimiza o desempenho da aplicação. Como cada composição química possui vantagens e desvantagens, é importante escolher o mais apropriado para se encaixar com cada um dos parâmetros do sistema tribológico. Além disso, o responsável técnico deve analisar a aplicação com base no sistema tribológico identificado. Esta análise inclui elementos como fatores de velocidade, lubrificação elasto-hidrodinâmica, cálculos de vida útil dos rolamentos, lubrificação de extrema pressão, lubrificação de emergências e vários requisitos especiais da aplicação. Então, identificando as variáveis do sistema tribológico. Tipo de movimento. O primeiro parâmetro do sistema tribológico envolve o tipo de movimento. O movimento pode ser deslizante, o que exigiria teoria da lubrificação hidrodinâmica para a sua análise ou rolamento, caso em que a teoria da lubrificação
EHD seria aplicada. O deslizamento e o rolamento, combinados também, são uma possível forma de movimento em certos rolamentos de elementos rolantes, incluindo o rolamento de rolos cônicos. Deslizar na área de costela pode ocorrer neste rolamento, mas os elementos rolantes rolam na superfície das pistas. A proteção de lubrificantes desse tipo de movimento pode ser otimizada com substâncias químicas específicas. Algumas químicas de lubrificantes são eficazes em contato deslizantes, mas não funcionam tão bem ou também em contatos de rolamento. Velocidade. A velocidade é o segundo parâmetro no sistema tribológico. A velocidade pode ser dividida em intervalos gerais: rápido, moderado e lento. O intervalo específico para cada uma dessas categorias de velocidade podem ser definidos usando o fator de velocidade conforme é definido na equação 1. Então aí, o fator de velocidade é igual a N vezes dm. N é a velocidade de operação em RPM. dm, diâmetro médio do rolamento em milímetros, tá? E D, diâmetro interno de milímetros, e OD, diâmetro externo em milímetros. A partir da curva de Strebech, existe uma velocidade ótima para o contato lubrificado. Conhecendo a velocidade de um contato, um lubrificante pode ser selecionado com os atributos físicos ótimos para minimizar o atrito. A curva de Strebech é um gráfico que mostra a relação entre o coeficiente de fricção e o número adimensional eta. N sobre P, onde eta é a viscosidade dinâmica, N é a velocidade e P é a carga por unidade de área projetada. Então nós temos aí o gráfico de Strebech, é uma figura 12 que foi pegada lá de uma tese de doutorado. Então temos o coeficiente de atrito e o parâmetro de filme. E aí a gente consegue, quando calcula lá, vir para cá para esse gráfico, para a gente ver o parâmetro de filme que a gente vai escolher, certo? Bem, temperatura é o terceiro parâmetro tribológico. Todos os lubrificantes possuem intervalos de temperatura específicos para um ótimo desempenho. Muitos lubrificantes têm uma ampla faixa de temperatura. No entanto, alguns lubrificantes são mais adequados para temperaturas mais baixas. Carga. Carga é o quarto parâmetro. É um fator importante que afeta a exigência de lubrificante. Uma carga leve pode indicar que a aplicação é sensível ao torque de fricção e, portanto, o lubrificante deve ser selecionado para minimizar o atrito do fluido, enquanto ainda fornece proteção contra a fricção de metal a metal. Ambiente operacional. O último parâmetro do sistema tribológico é o ambiente operacional da aplicação. Se o ambiente incluir umidade ou água, o lubrificante deve fornecer boas propriedades de anticorrosão, bem como resistência à lavagem ou contaminação com água. Se o aplicativo funcionar em vácuo ou vácuo parcial, a pressão atmosférica da aplicação deve estar dentro dos limites operacionais do lubrificante e acima da sua pressão de vapor, a temperatura de operação. Outros fatores a serem considerados. Além das variáveis como critérios citados anteriormente, ainda temos que considerar outros fatores que determinam essa definição do lubrificante correto. Dentre elas, o intervalo de troca, principalmente no caso do óleo lubrificante, quais os métodos de aplicação desse lubrificante e o tamanho dimensional, tipo de materiais dos sistemas, elementos ou componentes a serem lubrificados. E nos casos onde a aplicação requer a presença de certos líquidos ou vapores químicos, o lubrificante selecionado deve ser resistente a esses produtos químicos. Certo, peoples? Volta aqui para minha face. Então foi isso o vídeo de hoje. A gente falou sobre a tribologia, quais são os critérios que a gente tem para escolher. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só do gráfico do Strebech, caso vocês não conheçam. A gente pode fazer junto, estudar junto e conhecer junto. Semana que vem, não sei se vai ter vídeo,
mas eu tô preparando material já de materiais, pra gente voltar a falar de materiais que vocês gostam muito dessa parte de materiais, uma área bem delicada. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa já sabem. Não deixe de seguir no Instagram, tá? Eu tô sempre mandando lá novidades sobre o canal, sobre o que eu vou fazer e o que não vou fazer aqui. E é isso. Bem, um beijo da Preta, fiquem com Deus, qualquer coisa aqui no comentário. Nos vemos daqui a 15 dias, caso não saiba semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.